Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje vou trazer 5 dicas bem legais para o Google Colab. Então vamos lá. Dica número 1: upload e download de arquivos. Você vê aqui no canto do Google Colab, tem essa pastinha aqui, Files. Se clicar nela, você pode fazer o upload do arquivo, tá vendo? Às vezes você tem um CSV na sua máquina e quer trabalhar ele na nuvem. Então você pode fazer o upload, clicar aqui. Vou fazer o upload aqui de 2 arquivos. Dá um aviso aqui, né, que será deletado. Eles ficam ali de forma temporária. Então eu tenho esses arquivos aqui, vou importar aqui o Pandas. Como é que a gente pode trabalhar com esses arquivos? Primeira forma aqui, eu clico aqui nos 3 pontinhos, ó, Copy Path. Aí eu posso ler ele com Pandas. Então Ctrl V aqui. Então aí já tem acesso ao arquivo, né? Eu poderia simplesmente utilizar aqui um caminho relativo, né? Não precisaria aqui do .content, que ele leria o arquivo da mesma forma. Criar aqui um FIS, vai receber esse arquivo. Tá, vamos supor que eu trabalhei aqui nesse arquivo, fiz minha análise. Como é que eu posso fazer para salvar esse arquivo e fazer um download para o meu computador? Então, pegando aqui, fiz transformar ele no arquivo Excel. Rodando aqui. Se eu der um refresh, aí ele já aparece aqui, tá vendo? E aí se eu der um duplo clique aqui, eu já faço um download do arquivo. Então, pronto, eu já fiz o download. Essa foi a primeira dica, né? Fazendo upload e download de arquivos, de uma maneira bem fácil aí. A dica número 2, então vamos supor que eu não quero, toda vez que eu rodar aqui o notebook, eu não quero ter que fazer o upload dos arquivos, né? Que você viu lá na mensagem que ele deleta os arquivos. Então, o que eu posso fazer? Como é que eu faço essa integração? Aqui mesmo, você pode ver aqui que tem um Mount Drive. Então, se eu clicar aqui, ele pergunta se eu quero permitir acesso, né, aos arquivos. Então, manda aqui conectar o Google Drive. Pronto, aí ele já montou o Google Drive aqui no meu Google Colab. Aí você pode ver aqui nessa pastinha Drive, todos os arquivos que estão no Google Drive aparecem aqui, né? Então, por exemplo, se eu quiser persistir esse arquivo aqui, ações, simplesmente eu posso clicar nele e arrastar aqui. Então, o ações já está aqui no meu Google Drive, né? Agora ele não vai ser apagado mais. E como é que eu posso ter acesso a esse arquivo? Da mesma forma, né? Eu posso clicar aqui em 3 pontinhos, Copy Path, e eu posso ler ele com Pandas. Então, aí eu já tenho acesso ao arquivo, salvo aqui no meu Google Drive. Poderia também, né, tirar da mesma forma, poderia tirar aqui o .content e passar só o caminho relativo, funciona da mesma forma. Então, assim você consegue trabalhar aqui com o seu Google Drive de uma forma bem fácil. Vou fechar aqui. Então, essa foi a dica 2, vou dar aqui a dica 3. A dica 3 são as tabelas dinâmicas, com uma função do Google Colab chamada Data Table. Então, vou importar aqui. E agora, por exemplo, essa variável FIS, exibindo ela aqui normalmente, parece dessa forma, né? Uma tabela estática.
Com o data table, a gente pode fazer ela uma tabela dinâmica. Então eu chamo a função aqui data table e passo ali o data frame que eu quero trabalhar. Então aqui agora a gente já tem uma tabela dinâmica, né? Eu posso clicar aqui, por exemplo, ordenar ela, né? Posso também fazer uma filtragem. Aqui tem o botão filter, tá vendo? Aí eu posso fazer uma filtragem. Para funcionar direitinho com a parte numérica, eu vou alterar aqui. Só passar aqui o decimal e o milhar. Rodando aqui novamente. Você vê que agora eu tenho variações, né? Eu consigo fazer intervalos. Então, por exemplo, PL, eu quero um PL menor do que 10. Então, botando 10 aqui, você vê que lá embaixo ele já faz a filtragem, né? Filtrou aqui todos os PLs menores do que 10. Aí aqui também eu tenho o recurso de exibir mais elementos por página, né? E aqui ele faz também uma separação aqui em abas, tá vendo? Então, são vários recursos aí disponíveis com essa função aí do Google Colab. E na própria função aqui você pode definir alguns parâmetros. Por exemplo, você pode incluir ou não o índice, né? Definir o número de linhas por página, o número máximo de linhas, o número de colunas e a largura mínima da coluna, né? Você pode passar esses parâmetros aqui. Você vê que ele está dando um warning aqui. Total de colunas 26 excedeu o máximo de colunas. Então, eu poderia vir aqui, o max columns, por exemplo, passar aqui 30. Aí já some o warning e ele já exibe todas as colunas aqui. Então essa foi a dica 3. Vamos lá para a dica 4. Dica 4. Interagindo com o sistema operacional. Você já deve ter visto que, por exemplo, a gente utiliza a exclamação, né, para instalar algum pacote aqui com pip, mas não só o pip a gente pode utilizar, né? Por exemplo, a gente poderia utilizar aqui o ls, que é um comando do Linux, né? O Google Colab ele roda numa máquina Linux. E aí a gente está exibindo os arquivos que estão contidos ali naquela pasta. Então vamos ver aqui, por exemplo, nesse sample data. Read. Então, se por exemplo eu quisesse usar o comando cat, o cat ele lista o conteúdo do arquivo, né? Se eu dar um cat aqui, sample data read, então ele me mostra aqui o conteúdo daquele arquivo ali. Até aí nada de muito diferente, né? Mas eu posso utilizar esse conteúdo do arquivo numa variável. Vou chamar aqui texto igual a esse comando, ele vai pegar a saída do comando e jogar para dentro da variável. Então aí se eu exibindo aqui a variável texto, eu tenho o conteúdo daquele arquivo. E aí, por exemplo, ls sample data. Então, vamos supor que eu quero ler aqui todos os arquivos CSV que tem nessa pasta. Como é que eu faria? Primeira coisa aqui, eu vou dar aqui um asterisco CSV, que aí ele vai me retornar só os arquivos CSV, né? Outra coisa interessante para mim fazer aqui tem 2 arquivos por linha, né?
Vou jogar aqui na variável arquivos. E aí como é que funciona? Criou uma lista, né? Só que isso aqui não é muito interessante, então eu posso passar aqui o ls-1, que aí ele me lista os arquivos um embaixo do outro. Então, assim fica mais fácil, né? Então eu tenho uma lista com cada elemento da lista com o arquivo CSV. Aí eu poderia dar um for, por exemplo. E exibir o conteúdo ali, as duas primeiras linhas de cada arquivo aqui. Então aí a gente tem aqui os 4 arquivos, né? Exibindo aqui com o head as duas primeiras linhas ali dos 4 arquivos CSV. Então essa foi a dica 4. Agora a dica 5 é bem interessante também. É como rodar o Google Colab localmente. Primeiro passo aqui para rodar o Colab localmente seria ter o Jupyter. Se você não tem, sugestão aqui que você instale pelo Anaconda. O Anaconda aqui ele é uma caixa de ferramentas, digamos assim, que ele reúne vários pacotes e faz a organização aqui dos seus ambientes, né? E uma coisa legal é que ele faz o controle dos seus ambientes virtuais, né? Dos seus virtual envs. Depois que você instalar, você vai abrir o Navigator aqui, vai ter uma tela parecida com essa. Aí eu sugiro que você venha aqui em Environments e crie o seu ambiente, né? Sua virtual env. Diferente, porque ele já vem aqui como a base, né? Mas é interessante você criar separado para cada projeto, que vai conter as bibliotecas específicas daquele projeto com as respectivas versões, né? É interessante não misturar aí. Então, vou criar uma aqui, Colab local. Vou rodar aqui no Python 3.8. Vem aqui em Home. Aí eu vou ter que instalar aqui o Jupyter, né? E vou instalar também um prompt de comando aqui. Vou abrir aqui o prompt de comando. Aí você vê que ele já coloca aqui entre parênteses, né? Qual que é meu virtual env, né? Que é o Python e suas bibliotecas respectivas para aquele ambiente. Então, voltando aqui no código. Primeiro passo que a gente já fez, né? Instalar o Jupyter, caso você não tenha. O segundo passo é instalar essa extensão Jupyter HTTP over AWS. Copiar aqui. Vou aqui no prompt, que ele vai instalar esse pacote. Instalado com sucesso. Vou habilitar essa extensão no Jupyter. Então, rodei esse comando, ele vai habilitar aqui no Jupyter, ok. O terceiro passo é rodar o Jupyter e permitir que esse endereço aqui do Google Colab, ele acesse a sua máquina. Aí já entra um porém, né? Que são situações bem específicas que eu acho que você deve utilizar o Colab localmente, até mesmo por uma questão de segurança, né? Você vai estar dando acesso externo à sua máquina. Então, é bom pensar aí para que você quer esse tipo de acesso, né? Então, vou copiar aqui esse comando e vou startar o Jupyter. Ele deu um erro aqui, falando que a porta 8888 já está em uso. Então, provavelmente eu já tenho um Jupyter rodando. Vou fechar ele aqui.
Achei aqui. Novamente aqui o comando. Pronto. Abri aqui um notebook, né? Parecido com o Colab. Você tem as células aqui, você pode ir digitando aí seus comandos. Mas não era isso que eu queria mostrar. O importante para a gente é isso aqui, ó. Quando ele abre aqui, ele cria um token. E eu vou utilizar isso aqui, copiar aqui. Copiar aqui, porque a gente vai precisar desse código aqui lá no Google Colab. Então, passo 4 é conectar aqui. Então, a primeira coisa eu vou desmontar aqui meu Google Drive. Pronto. Vou vir aqui, ó. Ver que ele está conectado aqui. Clico aqui na setinha. E aqui tem a opção, tá vendo? Conectar a uma runtime hospedada, né? Ou uma local. Vou vir aqui na local e colo aquele código ali. Clico aqui em conectar. Pronto, aí já conectou. Agora o Google Colab ele está rodando aqui no meu computador, na minha máquina local. Tanto é verdade que se eu clicar aqui em arquivos, você tem aqui os arquivos do meu computador. Então essa foi a última dica. Espero que vocês tenham gostado. E se você tem uma dica bem legal também do Colab e quer compartilhar com a gente, deixa aqui no comentário. Você vai estar ajudando muitas pessoas. Valeu, pessoal. Até!